Bom, vamos então, né? Vamos então. Jujutsu Kaisen em algum momento da sua vida? Bom, deixa eu... Que é isso, cara? Se você já assistiu Jujutsu Kaisen em algum momento da sua vida, bom, deixa eu te fazer duas perguntinhas aqui a respeito. Primeira delas, por que as pessoas consideram o arco do incidente de Shibuya como um dos maiores, se não o maior arco dos animes de Battle Shonen que já existiu? E segunda pergunta, inclusive. Antes da gente Pô, é bem começar raro esse vídeo achar uma aqui, pessoa que vamos acha fazer um isso. experimento social. Oi, perdão? É um pouco raro achar uma pessoa que realmente acha isso, sem um meme assim, né? Cara, eu lembro. Eu lembro do Yuki BLC, né? Tu lembra dele? Sei quem é. Ele vivia propagandeando isso. É porque quando alguém fala isso, inclusive eu já falei num vídeo, né? Mas assim, era só um clickbait. Quando você fala isso, geralmente você é automaticamente respondido por 50 mil pessoas falando que Formigas Quimera é o melhor arco de todos os tempos. Então, não sei, né? Assim, tentem no Twitter, postem. Shibuya é o melhor arco shounen de todos os tempos. Vejam quantas mil pessoas vão aparecer falando de Formigas Quimera. Eu lembro do Fred fazendo esse experimento com Boruto. Ele chegou e falou assim: Boruto é um anime sensacional, um dos melhores roteiros que eu já vi, e se brincar, o melhor. Era alguma coisa assim o tweet dele. Se brincar, velho. Aí, um dia depois, ele disse que saiu do Twitter e abriu um dia depois, só pra ler e ver as respostas e gravar um vídeo. E assim, o que tinha de nego estralando. É um absurdo um comentário desse. Ué, agora Hunter x Hunter joga basquete, é? Não sabia não. Aí o cara, eu não acredito, sei lá o quê. Aí era bait, né? Era bait. Ele acha Boruto muito bom, mas não superior a Chimera Ants, pelo que eu lembro. Tô dizendo. Aí agora esse aqui, Shibuya, não é meme, né? Era até alguns dias, até um dos melhores. Eu não discordaria que é um ótimo arco, sim, claro. Principalmente se você coloca animes Batoru. Animes Batoru. Aí realmente, você deslocar, né? Dar uma desaguada. Mangás de Batoru, aí já tem uma galerinha maior. Neketsu não é necessariamente o correto. Por quê? Porque se aí você cometa Neketsu, Kaiji é um Neketsu também, tá? Kaiji é um Neketsu também. Aí a gente vai ter que abrir um pouquinho mais pra essa turminha do barulho aí. Que já é um pouco maior no mundo dos animes do que só Batoru. Agora, se você for pra mangá, cara, aí mangá tem Jojo, tem Karakuri Circus, tem Gash Bell, tem. Sabe, tem muita coisa. E eu considero Kingdom um Batoru. Esqueça esse negócio de Shonen, Battle Shonen. Batoru. Porque Kingdom é literalmente um Battle Shonen, só que na revista Seinen. Social, desce aí nos comentários agora e escreve aí pra mim. O que você acha do arco de Shibuya? Você acha que ele é um dos melhores arcos de shonen que já existiu ou não? Deixa aí nos comentários pra gente poder discutir um pouquinho, beleza? Fala cinco Porque aí, hoje eu vou falar 5 sobre... melhores arcos dos shounens mais populares de todos os tempos. Não me venha com mangá secreto dos anos 50. Aqueles que todo mundo conhece. Fala aí, seus 5 arcos preferidos. Aqueles que todo mundo conhece. Cara, eu acho. Pô, cara, eu acho o Farewell Shinsengumi de Gintama melhores. Gash Bell não conta? Ou conta? Eu acho Conta, né? Todo mundo o conhece. arco final de Gash Bell é espetacular. Karakuri Circus de fato não conta, né? Porque o. Eu sou muito fã de Wano, por causa do Kaido, né? Mas sei lá, Marineford, mais consistente, né? Talvez eu possa. É verdade, né? Eu possa aqui dizer Skypiea. 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 Skypea. Shibuya, Hunter x Hunter com. Hunter x Hunter o mangá não conta, né? Porque seria o Continente Negro. Então. Chimera Ants. Acho que seria esses aí. Não, pode ser mangá também. Então. Tu gosta mais do Continente Negro que Quimera? Gosto. Muito mais. Acho que. Eu gosto mais de Yorkshin do que de Quimera. Bom também, bom também. Sem desmerecer. Porque, pra mim, Chimera Ants, ele tem uma coisa que é fogo, cara. Que é o Netero e o Meruem. Que são duas coisas assim absurdas. Porra, mano, é o Buda, mano. É o Buda, É um Buda mano. falso, viu? Vale dizer. Mas enfim. É bem. É conceito demais. Tem um cara como Meruem e tem o Netero. Mas ao mesmo tempo, eu acho o arco do Continente Negro melhor.
notoriedades, né? Porque não tá finalizado, mas enfim. Aí se você deságua pra mangá, aí eu vou dizer Jojo parte 7. Jojo 8 ele é mais interessante, tem um gap lá, o vilão também, né? O Wonderful. Muito conceito, mas Jojo parte 7 ainda é melhor. E eu diria que o arco de Zal e Kingdom. Então vou reformular aqui. Eu diria que nas ordens aqui da coisa, de cabeça, eu colocaria em primeiro lugar Jojo parte 7, só de Batoru, né? Em primeiro lugar Jojo parte 7, em segundo lugar o Continente Negro, em terceiro lugar eu colocaria Zal, invasão pra Zal. Em quarto lugar eu colocaria esse período de Marineford, roubando Luffy ali, Luffy's Adventure. E em quinto lugar eu colocaria Shinsengumi. Por aí. Boa, boa. Ah, mas Jojo parte 7 é Seinen, né, meu? Então, Batoru! Porra! E se vocês quiserem, também posso dizer a primeira parte de Rokutão, né? Mas aí eu estaria cometendo um crime aqui, porque Rokutão é todo fragmentado. Sobre o arco do incidente de Shibuya e o porquê que eu acho que as pessoas o consideram como uma coisa tão incrível assim. Enfim, senta aí e vem comigo, vamos nessa. Jujutsu Kaisen, um anime de Battle Shonen, que são geralmente considerados por serem histórias que, apesar de serem super famosas e terem as suas diferenças, Pô, cara, são tem que falar com o histórias público, né, que, assim porra? como Dragon Ball, One Piece, Naruto, Boku no Hero, Black Clover, entre várias outras, de certa forma, teriam meio que uma pequena Boku fórmula no Hero ali, que né? sempre Como se ninguém segue. fosse perceber. Entre esses animes, pelo menos na minha visão, Jujutsu Kaisen é um ponto que fica um pouco fora da curva. Jujutsu Kaisen é uma porra. história Cara, aí é que tá, velho. Jujutsu. Que pé é esse do Mahoraga? onde Pra já ajudar aqui o anime, né? de duas Porra, é essa, igual? Porra, é essa? características Virou são extremamente tuiteiro predominantes de durante 2015, toda porra. a narrativa, Ficava por conta printando a luta do principalmente Pen. da forma como Gege Akutami, o criador da história, escreve o roteiro. Jujutsu tem um mundo imprevisível e sombrio. Um mundo que funciona de uma forma um pouco diferente da grande maioria dos animes de Bom Battle mundo real, Shonen, visto que ele é praticamente uma grande engrenagem que funciona sozinha, sem um protagonista, ou um grande vilão, ou então um grande herói que tem sonhos pra realizar. As coisas aqui são um pouco mais realistas e um pouco mais pé no chão. Nós não começamos Não é A porque. voz, peraí. A voz do Igor tá baixa comparada com o vídeo e o Aizen. É A mesmo? voz tá meio baixa aí. Pois eu abaixo. Abaixo aqui mais, ó. Pra vocês aqui, ó. Eita, pô. Não, assim. Realismo. Aonde que Jujutsu é mais realista? Acontece que Jujutsu está num universo próximo ao nosso. Enquanto Naruto, One Piece. Sim. Boku no Hero tá até mais próximo, né? Do que Jujutsu. É que acontece que Boku no Hero infelizmente é fajuto, né? Ruim. Infelizmente Boku no Hero não entende que ele é ruim, né? Mas enfim. Não é realismo que faz o sombrio de Jujutsu. Temos que lembrar que em períodos anteriores isso aqui era mais próximo. Jujutsu, o Akutami em si também já disse isso, mas isso era muito presente também na própria Jump e em outras revistas ali por próximo delas. Nos anos 90 nós tínhamos Heka no Hono, nós tínhamos o Yu Yu Hakusho. Esse mundo do Yokai Hunter era super comum. Super comum. Aquele Nebire, é o cara da mão. Nebure, não lembro se é de dormir mesmo, mas é um cara que tinha uma mão demoníaca também. O próprio Rama Meio, da Rumiko Takahashi, essas obras que faziam esse elo entre Batoru e yokais, né? Como muitos ficou conhecido como Yokai Hunter, era super comum. E ele deixou de ser comum, porque estava muito batido. Era uma fórmula que todo mundo já tinha visto. E estava chato. Porque se você quisesse uma coisa mais chilling, tinha, que era Gegege no Kitaro. Aí se você queria uma coisa mais rude, tinha, que era Yu Yu Hakusho. Aí se você queria uma coisa mais, sabe, você tinha escolar com yokai, você tinha adventure com yokai, você tinha cooking com yokai, você tinha muita coisa. Chega, saturou fuderoso e acabou, parou. Com a vinda de Jujutsu Kaisen, até apareceu outros, de novo, com esse ar de Yokai Hunter. Mas, ao contrário dos outros, o Akutami, que é o apelido de Gegege, né? O Akutami, ele é muito inteligente, né? E a forma como ele trata das entrelinhas de Jujutsu são espetaculares. Aí ele tem um destaque muito maior da forma como ele conduz a história. Não sei se o Isaac concorda comigo.
Concordo, né? O Leon citou Bleach, talvez ele tenha sido um... O Bleach, ele é uma novidade, ponte, mas- né? Sim, os caras estão falando que é só no primeiro arco, mas assim, a ideia de combinar, né, esses dois mundos, o mundo real e o espiritual, é durante o Bleach inteiro, pô. O Bleach seria uma ponte. Ele, tipo, nasceu disso, Bleach nasceu disso, mas enquanto ele estava sendo lançado, pouquíssimos estavam seguindo essa mesma fórmula de Bleach. Tanto que ele até mesmo começou a fazer suas próprias fórmulas a lá arcos gigantes, né? Essa coisa de arco gigante não era tão comum assim no mundo da Jump. Quem começou com arco gigante foi o próprio Dragon Ball. Um arco, nossa, Ave Maria, quantas edições assim de arco. Né? Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Começamos o mundo de Jujutsu, sendo apresentados a esse universo com um protagonista carismático, fofo e maravilhoso, que tem o grande sonho de ser o maior, ou então o mais forte, ou então o líder de tal coisa. Não, somos apresentados a Itadori Yuji, o protagonista dessa história, como simplesmente um garoto que tava vivendo a vida dele e foi Eu juro que eu já parei, né, o assunto, mas eu queria lembrar de Kekaishi. Kekaishi é muito bom, tá? Quem souber aí. Tem português. Quem tiver saco pra ler, tem 300 edições. Quem tiver saco pra ler, por favor, leiam Kekaishi, muito bom. arrastado pra uma situação onde mais cedo ou mais tarde ele ia morrer por conta do mundo Jujutsu. E a gente também é apresentado ao mundo Jujutsu em si exatamente desse mesmo jeito. Nada sendo descrito como uma grande aventura ou algo do tipo. Feiticeiros Jujutsu vivem uma vida difícil, porque eles são apenas ferramentas, substituíveis, que sempre morrem sozinhos. E, claro, morrem cheios de arrependimentos. Eu acho que uma das coisas mais fáceis de se entender logo quando você começa a assistir é que você tem uma espécie de guerra de dois lados, onde nós não temos exatamente um lado certo ou não. Principalmente para Porque pessoas que já Jujutsu leram tem um pouco mangá de dessa Shibuya, por exemplo. coisa bem shounen, né, meu? Bem battle shounen. Do cara que é meio predestinado a isso, né? Porque o Itadori é, porra, filho do Kenjaku, né? E pelo andar da carruagem, ele comer o dedo do Sukuna não parece ter sido uma coisa tão... Então, Tipo, ele foi arrastado, away, né? Então, tipo, nossa, coincidência, ele comeu o dedo do Sukuna. Isso. Foi um plano, né? Arquitetado. Ele já era uma parte desse plano. Mas assim, claro, O que combina com a mesmo- ideia, combina com o tema da engrenagem, né? Dele ser só uma engrenagem. Sim. Mas não combina com a ideia dele ser um cara meio away, assim, desse universo. Então, aí que tá. Eu acho que o ponto do realismo dele é que não cabe. Ele dizer que são engrenagens faz todo sentido, exato. Mas a característica de ter um protagonista fofo, que conversa com os nossos... né, com todo esse esquema simbólico e signatário dos protagonistas, de serem todos moralmente inquestionáveis, invariáveis e bons. Pô, o Itadori por muito tempo é isso, né? Por muito tempo o Itadori ele tenta... Ele beija essa situação, mas assim ele se despede. O Gon também, se for o caso, né? No momento que ele se despede também. Não é uma característica tão incomum de você ter protagonistas que se despedem disso, mas acontece que o Luffy, o Naruto, o Goku... O Goku, vírgula, né? Goku, vírgula. O Goku, ele... né? Enfim, não vamos ficar aqui falando Dragon Ball. O Goku, ele é mais arrastado pra situação do que o Yuji é arrastado pra situação. Sim. O Goku é tipo, a Buma, ele nem sabe o que é uma esfera do dragão. A Buma convence ele, tipo, não, vamos caçar essas porra. Ele, bora, né? Então, é isso, né? O carisma por trás de um protagonista em Jujutsu Kaisen de fato não é tão real, não é tão vívido assim. Mas personagens principais existem em Jujutsu Kaisen. O próprio Kenjaku tá fazendo toda essa engrenagem funcionar. Eu acho que personagens principais estão muito de acordo com o mundo do Batoru. Agora, o protagonista, eu concordo com ele. Sim. Acho que ele fala do mundo realista porque ele dá aquela ideia do mundo que não é orientado pro protagonista, né? Igual Dragon Ball, em que os inimigos aparecem pra derrotar o Goku. Ou as coisas acontecem por consequência do Goku ser um idiota. O famoso Driven, o character Driven. Oh, meu Deus. Ou Naruto, né? Que o maior inimigo de Naruto é, porra, durante boa parte do Shippuden é a Akatsuki. E a Akatsuki só existe pra poder pegar as bijus. E uma das bijus tá com o Naruto, que é a biju mais forte. Então, assim, acho que nesse sentido realmente. Jujutsu tem pouco disso, mas assim. Não, mas aí é que tá, pô. Ele tá com o dedo do Sukuna. Exatamente, não sei onde é que você chamaria isso de realismo. É. Você não tem uma história que é tão orientada assim, mas ela ainda é, né? As coisas podem acontecer sem o Itadori, mas ele ainda é uma peça importante.
exemplo, e já chegaram a ver aqui quando você começa a assistir, é que você tem uma espécie de guerra de dois lados, onde nós não temos exatamente um lado certo ou não, principalmente Ah, eu acho que o Kenjaku tá meio meme, né? Vai concordar Não sei, é porque comigo. quando o Diogo chegou na lanchonete, ele queimou todo mundo vivo lá, né? Não sei se você acha que, tipo, não tem um lado certo ou errado, né, meu? Tipo, Um cara que é uns- literalmente racista, né? uns caras zoaram o Junpei na escola, aí o Marrito foi lá e transformou eles num bicho assim. Que ainda mantém o corpo, mantém o espírito, tudo, mas a forma é mudada, né? O Getou, aquela mina chegou com ideia errada pro Getou. O Getou literalmente disse que existem pessoas que não merecem viver e feiticeiros. Porra! Como assim? Não tem. Pô, não tem lado errado, é putaria, né, cara? Virou loucura, virou. Aí é papinho de quem apoia o Thanos aí, cara. Sério mesmo, é o maltusianista do nada. Quem apoia os Siths em Star Wars, É assim, isso tipo, aí, não, não. cara, Jedi são maus, meu. Mano, a força é a verdade porque é a força falando que é a verdade, né, meu? Você Nossa, já olhou lá dos mano. Siths, mano? Sim, já teve esse plot, tá? Já teve esse plot. Sim, eu já vi o de lado dos Siths, eles pegaram a arrependimentos. Eu acho que Estrela uma da das Morte e coisas mais destruíram um fáceis de se planeta, entender porra. logo quando você começa a assistir é que você tem uma espécie de guerra de dois lados, onde nós não temos exatamente um lado certo ou não. Principalmente para as pessoas que já leram mangá de Shibuya, por exemplo, e já chegaram a ver aquele famoso paralelo que a gente tem do Mahito com o Yuji. Que a gente tem aquele famoso paralelo do lobo e do coelho. Toda aquela simbologia de que Nossa, essa lobos página é comem muito bonita, coelhos cara. porque isso Linda. faz parte da natureza. E justamente isso aparecendo em uma página onde o Yuji tava perseguindo o Mahito para poder dizer que maldições matam feiticeiros porque é isso que elas nasceram pra fazer. Assim como feiticeiros matam maldições, Sei lá, hein? porque é pra isso que eles Mas não servem. quer dizer É pra isso que eles estão que os dois que não tenham certo ou errado, né? Quer dizer só que é isso que ela faz e pronto. Não é que é uma. Assim. Eu acho que eu entendi o ponto dele, mas ao mesmo tempo eu não sei se tá tudo bem você dizer que tá certo ou errado. Porque assim, na talidade, no olhar do Buda, não podemos ter o preconceito dos julgamentos e dizer quem tá certo ou errado. Mas assim, não é porque é uma coisa natural que é necessariamente Boa. amoral. Entende? Amoral, assim, uma coisa que é natural. Pô, você vai lá e, assim, filhotes às vezes são sacrificados pelas suas próprias mães. Sabe? Assim, você já deve ter até convivido com isso, com algum cachorro, ou uma pessoa que teve essa ocasião. Assim, é natural, mas não quer dizer que isso aqui é amoral, sabe? É uma coisa absurda. E a caça e a presa aqui, nesse sentido de Jujutsu, não é só pra dizer assim, olha só, isso aqui é um conceito amoral. Não, não. Tá mais Ih, sacrifício, tá mais pra esse lado de sacrifício, tá mais pra esse lado de. Além de ter a conversa entre os dois e a forma como eles comentam a própria vida. Serem iguais e assumirem seus papéis. Mas são comidos mesmo que. Sim. Tá. Mas enfim, vamos prosseguir aqui pro vídeo. E ele botou o Chozo também, que é interessante. tava perseguindo o Bom Mahito personagem. pra poder dizer que maldições matam feiticeiros porque é isso que elas nasceram pra fazer. Assim como feiticeiros matam maldições porque é pra isso que eles servem, é pra isso que eles estão Exorcizam. vivos. Eu acho que o arco de Shibuya, ele é considerado tão Sei, bom na vida. justamente por conta disso, porque ele mescla as duas coisas das quais o Gege consegue mais dar destaque dentro do seu universo. O fato de nós termos uma história sombria e uma história imprevisível ao mesmo tempo. Tudo isso pra mim acontece por conta dos grandes vilões de Jujutsu Kaisen. Eu adoro o fato de como o Gege, ele escreve os vilões de Jujutsu não apenas como obstáculos a serem separados, sabe aquele famoso vilão de arco que aparece pro personagem superar ele um pouquinho mais pra frente e Pô, o Rita é vilão? Rita é vilão aonde, velho? Cara, eu não entendi não, mano. Ué, como assim? Tipo assim, os ótimos vilões de Jujutsu Kaisen, aí bota foto do Sukuna. Aí, sabe aqueles vilões que servem só pra ser superados? Aí uma foto do Sukuna de novo, mano. Que isso? Hã? Ele é bom, ele é bom, ele é ruim, Verdade, porra. verdade. E Franas, beijão, Franas. Tamo junto. Assim, pô, pera aí, vou até ver se ele botou. o fato de como o Gege, ele escreve os vilões de Jujutsu Ó. não apenas como obstáculos a serem separados, sabe aquele famoso vilão de arco que aparece pro personagem É antes que ele bota a imagem. Edição meme aí, cara. Porque eu pensei que, tipo, tinha o Sukuna e. Sabe esses outros vilões? Eles chegaram pra interromper o visual e não que eles colocou ao mesmo tempo. Aí não faz sentido. Não faz sentido. E primeiro, o Pen é um obstáculo pro Naruto superar. Já acho. Sabe? Eu não concordo muito com isso.
O Rito é vilão aonde? O Rito só queria É, tipo, viver. o Rito é um participante do torneio, Ele né? é um Igual todo participante. mundo. Ele- Tipo assim, se ele negar, ele é morto, né? Exato. Se o Rito simplesmente se nega a lutar, ele morre, gente. Ele não é um vilão pra ser Ele é superado. tipo um assassino de aluguel, né? Se ele receber, tá bom, né? É isso aí. Eu acho que essa coisa de vilão pra ser superado é muito Fairy Tail. Fairy Tail eu tenho bastante. É Tipo, assim, ele fala, é porque eu tenho que ver o ponto dele inteiro, mas assim, vilão pra ser esperado em que sentido, né? Porque todos os vilões de Naruto estão ali pra serem esperados, né? eu acho que ele tá falando disso só pra você dar um up no personagem principal. Sim, se for no sentido assim de força, eu acho que o papel do Pen é mais importante do que isso, cara. Com certeza. Com certeza. Grandes vilões de Jujutsu Kaisen. Eu adoro o fato de como Gege, ele escreve os vilões de Jujutsu não apenas como obstáculos a serem separados, sabe aquele famoso vilão de arco que aparece pro personagem superar ele um pouquinho mais pra frente, e aí mais pra frente vai aparecer outro mais forte, e outro mais forte. Não. Bleach também tem muito disso, né? De parecer um cara pra tu superar e volta. Tá? Bleach tem isso também. Eu falo Fairy Tail, mas Bleach também tem. Os personagens de Jujutsu, as maldições na história, eles têm objetivos, eles têm planos, eles têm determinações, muitas vezes maiores do que as dos personagens. E o Gege nunca tem medo de fazer o lado mais fraco perder. No caso de Shibuya, o lado mais fraco são os heróis. Shibuya foi um dos primeiros arcos de um anime shonen que eu realmente assisti, não sentindo que os protagonistas estavam indo pra uma guerra onde eles iam enfrentar os vilões e tudo mais, eles iam passar por dificuldades e depois eles iam ganhar. Foi uma das primeiras vezes que eu senti que eu realmente estava acompanhando um arco de fato de guerra, onde não existia uma descrição do que poderia acontecer. Shibuya é um dos raríssimos arcos de shonen que eu consegui assistir, que ele conseguiu dar peso pra morte de personagens random, que eu acho que é uma coisa, inclusive, que é muito normal de acontecer dentro de arco de guerras, né? Você tem 1 milhão de personagens random na tela, tipo aqueles personagens de exército, ou então cidadãos de alguma cidade, ou algo do tipo. Mas é claro que esses cidadãos nunca são importantes, sabe? Tipo, no meio de um exército de 1 milhão de pessoas, sempre tem ali, tipo, uns 10 personagens que são importantes, o resto, se morrer, dane-se. Poxa, o que é que tem a ver com São só Nagatoro? números. Poxa, Transição, pô. transição de... Cara, acho que. Pô, cara, eu acho que é muito subjetivo você dizer que... Ah, o Gege, ele dá muita importância pra personagens aleatórios, coadjuvantes. Acho muito subjetivo, porque Gintama também faz isso pra mim. Também acho que Kingdom faz isso perfeitamente, mas eu não vou exigir pro cara conhecer, né? Eu não vou mentir, pô, que eu acho que o Shibuya tem esse papel sim, ele é bem engessado em imprevisibilidade, isso aí é inegável pra mim. Até agora, Jujutsu tá com imprevisibilidade pra mim. Ele se mantém muito bem nisso aí, uma coisa que o Gege sabe fazer é isso, você compara com Boku no Hero, por exemplo, é absurdo. A diferença tonal entre um autor chamado Akutami e um autor chamado Horikoshi. Mas eu não acho que é uma Um exclusividade. prodígio e um merda, né? Que isso? Que isso? Na verdade, tem que ser dito. Ao lado dos heróis é o mais fraco. Pronto, isso aí é uma coisa que eu ia falar. Não sei se ia prolongar agora. O lado dos heróis é mais fraco, o lado dos heróis Gojo. O lado dos heróis Gojo e o Mahoraga também foi invocado pelo Megumi. Mesmo que o Porque o Mahoraga é meio neutro, né? inerte, né? Ele é neutro. É meio Mas neutro. mesmo assim... Assim, um lado mais fraco, porra, gente, caralho, Shibuya não aconteceria se o Gojo estivesse disposto a matar seres humanos. Se dentro do metrô o Gojo ativasse a expansão de domínio dele e matasse todas as maldições de grau especial, o plano do Kenjaku não ia dar certo. O plano do Kenjaku ia embora. O plano do Kenjaku depende, assim, de um fator primordial. O Gojo não matar pessoas. Essa coisa de força, justamente o Shibuya faz isso como muitos deveriam fazer, e alguns fazem, né? Essa desgraça de power scaling de quem é mais forte, quem é mais fraco, as circunstâncias importam demais, demais. Sim. E aqui só aconteceu por causa desse selamento. Se não fosse o caso, acabou. Acabou. Mahoraga é a terceira via, teoria. Terceira via. Parêntese, teoria. Teoria? Geralmente para poder quantificar o quão fortes são os vilões. Shibuya não. Ele usa esses civis, que deveriam ser apenas nomes aleatórios, como estratégia, como Satoru Gojo, por exemplo, que é literalmente a razão pela qual Satoru Gojo é capturado, inclusive, porque tem um monte de civis em Shibuya e é um saco lutar com eles ali. Ela usa isso contra os outros personagens, contra a personalidade deles, por exemplo. Nós sabemos que maldições não se importam com isso. Alguns feiticeiros, é claro, também não, mas e os feiticeiros que se importam com isso? E de uma situação complicada, Shibuya lentamente vai se tornando de uma situação difícil,
impossível, catastrófica, até ela de repente virar uma derrota unilateral pro lado dos personagens. Eu gosto principalmente da ideia de que não existe Sendo que não, né? O Marrito, né? Deu um beijo aí. Pendurou as chuteiras. Eita, eita. Ah, porra! Caralho, você vai soltar o dedo não, viado. Caraca, peraí, pô. Peraí, meu irmão. Um assalto, é? Peraí, bicho. Sentou o dedo, viado. Que isso? Caralho, bem a hora de campanha. Que porra é essa, mano? É o linkzinho, mano. Vai pegar o Igor. Que porra é essa, viado? Meu Deus, mano. Que absurdo. É o STF, pô. Pegaram o budista, mano. E Igor não mutou, cara. Só tampou a cara. Ai, cara. Esperar o homem aí, né? Pode parecer um pouco besta o que eu vou falar, mas o fato que eu gosto do arco é que no final os mocinhos perdem, já que o objetivo principal, que é tirar o gol de filamento, não é alcançado. Sim, realmente. É alcançado depois, mas assim. Tem outras razões pelo qual eu gosto de Shibuya também, não é? Acho que o final em que o Kenjaku teoricamente ganha, né? Consegue começar o plano de fato dele. Na verdade, consegue concretizar o plano dele, né? Que é selar o Gojo. E depois dar início à nova fase do plano, pra mim é interessante. É, unilateral é putaria, né? Porque não sobrou um, viado, só sobrou o Kenjaku. Igual tendo que explicar o Manji. Icenclad Hatch. Shibuya é muito bom, mano. Acho que cada capítulo de Jujutsu que lança assim, eu fico mais empolgado com o jogo. É porque, pra mim, o arco do jogo do abate ainda não acabou, né? Pra mim é um arco só. Tem gente que fala que acabou, né? Já coloca esse arco novo como outra coisa. Mas pra mim tudo isso é jogo do abate, né? Desde o final de Shibuya até aqui. Então, cada capítulo que passa eu sinto que tá melhorando, mano. Pra mim já é melhor que Shibuya, mano, o jogo do abate. Muitos momentos fodas, meu. Eu não aguento mais show nem pós 2010, meu. Puta, Nicorazo. Puta, mano. Pois é, né? O capítulo. O 246 já vazou, né? E o Gojo não reviveu. E tinha a teoria dos fãs do Gojo de que ele ia voltar dia 24 de dezembro, né? Que acho que era quando ele ia fazer 29 anos, exatamente. É, como é que era? Tio Gin? Não era Tio Gin, era volta Tio Kim? Tio Con? É o Volta Gojo. Volta Gojo é putaria, cara. Realmente é você não conseguir se desprender de um personagem de uma obra e aceitar que ele cumpriu o propósito dele ali, né? É realmente só considerar o Gojo pelo que ele tem a oferecer em força, né? Aí o cara pede a volta dele como pra resolver os problemas. E aí, velho? Opa. Opa. E o movimento Volta Gojo, o que tu acha aí? Falou algo? Movimento Volta Gojo. É, o cara lá. Gente, por favor, quem for no movimento Volta Gojo, bota uma flor de lótus no perfil. Tu leu o 246? Não. Posso dar um spoiler? Pode. O Gojo não volta. Porque a teoria era que ele ia voltar dia 24 de dezembro, né? Que era quando ia lançar o capítulo. E o capítulo já vazou, tá ligado? Damn. E não tem uma menção ao nome dele, viado. Na verdade tem, né? Mas Enfim. não é ele voltando. É.
Vamos prosseguir aqui. Escudo de roteiro de uma situação difícil, impossível, catastrófica, até ela de repente virar uma derrota unilateral pro lado dos personagens. Comentário isso também, eu gosto né? principalmente Tipo, da ideia de que não existe escudo de uma derrota unilateral, né? Mas assim, só sobrou o Kenjaku. Das maldições de grau especial. O jogo foi de base. Hanan, O Hanabi, né? o povo que eu esqueci agora. Dagon, Marrito, Marrito foi de base. as amiguinhas, as filhas lá do gueto. Não foi unilateral, não. Assim, morreu muita gente de lá, mas do lado de cá também. Então, unilateral de perder, eu acho que se precipitou bonito aqui. de uma situação difícil, Só responder o cara aqui. impossível, Boa noite, Goi. Aizen, como faz pro YouTube não passar o braço no seu canal por causa de músicas e imagens de anime? Postaram um vídeo meu do Soruita, igual a Alexandre fala, no Halloween, e o vídeo nem sequer foi pro ar. Cara, vou dar uma dica secreta. Aprendi isso com o Elegante, que eu editava os vídeos dele. Olha aí. Quando você for colocar um conteúdo que é protegido por direitos autorais, coloque apenas 8 segundos por vez, cenas de até 8 segundos, e quando você for cortar as cenas, passar para a próxima, no caso, né, igual o Linkzinho tá fazendo, que são várias cenas, coloque uma cena que não tem nada a ver com a cena que você colocou anteriormente. Nada a ver. Então, por exemplo, se você colocou uma cena do Gojo tomando sorvete, que acontece no episódio 10, a próxima cena, se não for nada específico, né, coloque o Yuji brincando na praia, no episódio 22. E aí o YouTube ele vai ter uma dificuldade em reconhecer a cena como protegida por direitos autorais. E se mesmo assim acusar, irmão, é porque assim, o YouTube também tem uns canais que ele bota na lista dele, né? E aí tem um azarado. Tem. Mas essa é a dica, mano. Respondido, voltamos ao vídeo. catastrófica, até ela de repente virar uma derrota unilateral pro lado dos personagens. Eu gosto principalmente da ideia de que não existe escudo de roteiro aqui. Ações têm consequências. Não existe aquela pira mais simples de que quando um personagem tá passando por uma luta ou por um momento difícil, ele vai de repente despertar um novo poderzinho pra poder derrotar os vilões, ou alguma coisa vai acontecer, ou alguém vai chegar de repente e vai salvar ele. Claro, nós temos momentos semelhantes a isso, mas o Gege gosta de levar em consideração que Pô, cara. Não tem, né? Mas tem momentos semelhantes. Tem, mas na verdade é um pouquinho menos. Aí a gente vai ter que olhar a substância de cada obra, né? É óbvio que isso vai acontecer em alguma outra. Mas o despertar de. Por exemplo, nosso Itadori Yuji se salvou com o Choso pra muitos por Deus Ex Machina. Tenho certeza. Certezas que um certo youtuber aí de 28 anos vai fazer um vídeo falando de Jujutsu e ele vai dizer que foi Deus Ex Machina. Tô só. Não tô dizendo quem vai ser, tá? Mas eu tô chutando que vai ter aí um bocado de youtuber falando que o Itadori se salvou com o Choso por causa de Deus Ex. Sabe? Cara, não só isso, né? Eu gostaria que o Todo aparecendo pra ajudar o Yuji na luta contra o Marrito. E o fato do Yuji. O Yuji acertando a porra do Black Flash várias vezes durante o arco de Shibuya, assim. Isso não é um poderzinho que ele ganhou do nada, não. Só não é explicado, né? Como é que as pessoas acertam. Como é que ele acertou tanto, mas ele acertou, porra. Correto. É que o nome Deus Ex Machina, ele é muito flanderizado, ele é muito superficializado por a gente. Deus Ex, ele falou Plot Shield, beleza. Plot Shield já é um pouco mais substancial e em Jujutsu a gente já citou alguns aqui. Mas Deus Ex, meu amigo, Deus Ex é simplesmente da onde... Mais uma vez, Fairy Tail aqui, do nada, o personagem é mais forte. Ou vamos falar de Bleach mesmo, Bleach pode ter um roteiro bom, mas às vezes tem uns Deus Ex absurdos em Bleach. E quando o Itadori usou o Kokusen porque ele quis? Exatamente. Pois é. A Max sendo queimada pelo jogo. Essa coisa de dizer assim, não, mas tem justificativa. Pô, o próprio Naruto tem justificativa. O Naruto tem uma raposa desde o começo da série, né? O Naruto tem justificativa. E a raposa tá desde o primeiro capítulo pedindo pra ele tirar a porra do selo. Aí ele tirou. Muito pra frente, mas ele tirou. É tipo assim, tem outro, né? O Toji. Tipo assim, o Toji, ele poderia ter matado o Megumi muito rapidamente, né? Mas ele ficou ali naquela lutinha deles até ele se matar. Mas assim,
Quem que salvou o Megumi dali, tá ligado? Porque quando Meu ele Deus. foi lutar contra o Dagon, porra, o Toji não teve piedade não, mano. Porra. Aquela Lula ali só virou Não, foi um teriyaki, meu amigo. esculacho, foi Foi um esculacho, foi esculacho. esculacho. Agora o Megumi e o Toji, aquilo ali claramente foi uma substância de roteiro, né? Um Sim, valor exatamente. Tem roteirizado. uma ideia sendo colocada ali que é mais Que importante do mentira, que... mano, que mentira, mano. Eita. Eita, boa noite, gente. Não, contra o Dagon é porque tava no domínio também, né? Então tinha que atacar com mais fervor, né? Assim, tá? Mas ele Tava não no tem, domínio. ele não tem parcialidade de fervor, não, cara. Ele tá meio undead ali, né? É, ficou uma coisa meio dúbia, assim. Será que realmente ele tava no modo automático, né? O modo Carnage, assim, ou ele tava tentando apreciar a luta ainda? Eu acho que não tem apreciar. Eu acho que não tem mais apreciar a luta pra ele ali, sinceramente. Mas é isso, né? Aconteceu, só não foi explicado por que aconteceu, né? O normal. Normal. Sim, sim. Sim, nada demais, nada demais. Nada demais. Mas se fosse Naruto, Opa. Ações têm consequências. Então, mesmo que o grupo da Maki, por exemplo, a Maki, o Nanami e o Fushiguro, eles tenham sido, entre aspas, salvos do Dagon, porque o Toji apareceu de repente ali, meio A gente nem citou isso, né? ressuscitado no modo zumbi. ele é mais isso um não pouco vai como assim, entre aspas. Ah, Eles foram só. cara, tipo, não é que tipo essa cena seria isso, mas é porque tem justificativa. Toda série tem justificativa. Sim, cara, tudo tem justificativa, cara. Toda série tem. A única que não tem é o BW de Fate. Aí não tem mesmo, não. Farpar aí o anime de BW que é um lixo. Maki, o Nanami e o Fushiguro, eles tenham sido, entre aspas, salvos do Dagon, porque o Toji apareceu de repente ali, meio ressuscitado no tá modo preocupado zumbi, com o plot isso não armor, vai né? Vai salvar ficar a vida maluco deles, porque o no Toji ainda jogo da continua baixa. vivo, ele ainda é Vai. um inimigo poderoso, então ficar tem maluco, chances cara. altas de dar Vai. ruim, e quando você acha que de fato eles ganharam e agora eles estão seguros, o Diogo aparece e mata o cara do clã Zenin lá, ele deixa a Maki 100% tostadinha, fora o fato dele transformar o Nanami no duas caras do Batman, do nada. Igualzinho. Toda vez que as pessoas falam de Shibuya, inclusive, eu sei que todo mundo sempre fica citando como morre um monte de personagens de Shibuya e tal, que, sendo sincero, se a gente for parar pra porque a pensar, Maki mano, eu acho que morre, tem umas 4 mortes em Shibuya, não são tantas assim, Cara, o se eu não me pacto engano, com tem uma Agora é Mais ou menos, spoilerzão, né? viu? Pra quem não acompanhou aí, adeus, tá? Ele falou o quê? Tem 4 mortos o quê? Importantes? Importantes. Eu acho que deve ser 4, 5. Porra, vamos lá. Mekamaru, Ele vai dizer. Nanami, Nanami. Marrito, Jogo. Grande jogo? jogo. Grande jogo. Jogo. E uma certa Dagon aí, ninguém uma suportava, certa aí que a gente não e sabe se Hanami morreu ou também não, não. né? Teve uma menina aí que a gente Sim. não sabe. É Não. ela, né? Ela, Todo mundo já Você tá viu. falando dos feiticeiros, tem o Naobito, tem a Maki, tem o Nanami e tem... A Maki não morreu não, porra. a Maki A Maki não, morreu? é verdade. A Maki A morreu. Maki não morreu. A Maki Não, morreu. você pode botar o automático, né? Naobito, que é importante. As maldições especiais são importantes. Então são 6. São personagens desde a primeira temporada ali. Uma certa Colocados garota como- aí também, a gente Tem uma certa personagem que, né, que ela morreu, né? Ninguém sabe, 7. Mas Tem no um mangá, olhinho. no mangá ele fala, né? Não crie expectativas. Talvez ela esteja viva, talvez não. Mas não crie expectativas. o Mekamaru, tem aquele velho do clã Zenin, tem o Nanami e tem a Nobara. Ok, Ô, man, ninguém sabe, ninguém sabe. que não são tantas mortes assim, cara. Pô, o cara não contou o jogo, velho. Ah, só dos feiticeiros, eu acho que ele tá falando, né? Pô, mas. Porque se morrer vilão, morreu, mano. É bandido. Mas eu acho que a questão não é É bandido, exatamente é bandido morto. as mortes, e sim a forma como elas são Encarnado. feitas. É exatamente aquilo que eu tinha falado pra vocês antes. Não existem protagonistas em Jujutsu. Então, o Itadori não é importante, a Nobara não é importante, o Nanami não é para. importante. É uma das únicas histórias fora Hunter x Hunter que consegue passar essa Hunter x sensação Hunter. pras pessoas. Sabe aquele meio que sentimento de que se o Itadori morrer, por exemplo, provavelmente a história só vai continuar sem ele. Se a Nobara morrer, se o Gojo morrer, se metade Aí dos virou- personagens aí é principais loucura. morrerem, porque o mundo de Jujutsu funciona sozinho. Então o Gege não tem medo de matar esses personagens de uma forma brutal sem Cara, é ter muita concluído previsão, o arco porque- deles. A maioria das mortes de Shibuya Cara, Não acabou, né? Você não sabe o papel do Itadori ainda no Sim. grande esquema, assim, do plano do Kenjaku. Esse é o problema de acreditar que tudo é um realismo etéreo, assim, que existe um mundo e existem as personagens. Mas, gente, você tá no meio de uma obra, é óbvio que vai ter significância as personagens existirem. Não é um videogame. Tá? O Gojo
supostamente o Gojo morrendo não é um evento Não. assim normal. Não, supostamente, caralho, Igor. Tem 3 meses já. Tem 3 meses, Igor. Aceita, mano. Morreu. Não são mortes bonitinhas, fofas, onde o personagem tava concluindo o arco dele e ele faz um sacrifício, ou então ele tem uma derrota... Não, a maioria das mortes de Shibuya são meio brutais mesmo. Nanami foi um personagem que a gente viu muito pouco na história, assim como a personagem da Nobara. A gente tava começando a se apegar com esses personagens e do nada, pá, eles morrem. Na minha visão, pelo menos, inclusive, Shibuya nem se trata exatamente de um arco sobre uma guerra. Um arco sobre os protagonistas em si. Ele é um arco meio parecido com, sabe o filme do Vingadores Guerra Infinita? Que é um filme que tem... Eu posso parar o argumento dele aqui? Cara, não, eu quero saber que ele vai... O que tem a ver? Que tem muitas frentes de batalha? Não é possível. É porque tem um vilão principal, mas não tem nenhum herói principal, né? Porque são vários lugares ao mesmo tempo, assim. Não é possível. Uhum. Não é possível. Tem os protagonistas, tem os super-heróis, mas é um filme sobre o vilão. Eu acho que Shibuya é um arco que é muito mais sobre as maldições e sobre os vilões do que sobre os personagens principais mesmo. Porque são eles que têm os grandes momentos dentro de Shibuya. Se você for pegar os feiticeiros Jujutsu, eles não fizeram quase nada, e quase tudo que eles fizeram praticamente acabou dando errado. Enquanto que as maldições e os inimigos, entre aspas, o Sukuna fez um massacre gigantesco, você teve todas as maldições tendo grandes momentos, e até mesmo, cara, se a gente for pegar no lado das mortes, por exemplo, a Nobara, ela tem uma morte extremamente seca dentro da história. Sabe. Mas o Diogo, nesse arco aqui, ele tem uma morte super emblemática, onde ele chora, demonstra... Eu ia falar isso agora. Cara, a morte da Nobara é emblemática, né? Eu ia falar isso agora. Porque você, tipo assim... Esse doido como tá é- falando que os personagens eles morrem em seco, sendo que o jogo ele vai exemplificar agora, literalmente, que o jogo ele teve uma morte linda, bonita, sabe? Eu acho que ele tá falando que os honrosa. heróis morrem de forma sem honra, assim. No mangá ele morre de forma realmente solta, assim. A Nobara também, no caso. Não, o Obito também, Quem né? disse? Só o Mekamaru que morre de forma... Não, o Obito. honrada. Não, absurdo, esse aí. Só o Torro, né? Não, o Obito morre meio meme, assim, mas assim... nem considerou o Toji, né? Ninguém lembrou do Toji morrendo. Pô, que morrendo, mano. Aí se morreu o Toji, morreu também, porra. Não, ele morreu, né? Mas morreu. O corpo era dele agora. Mas tá morto. Aquele corpo era dele já. Ele morreu 2 vezes. Conceito. Um certo personagem também que foi de base agora, que a gente não pode citar, né? Já não é Shibuya. Ele já não é Shibuya. Pô, tem mortes honrosas em Jujutsu também, mas eu entendo o argumento dele, gente. Eu não tô sendo sacana aqui pra dizer que não existem mortes secas. Eu entendo o ponto dele, mas eu acho errado achar que isso tudo é porque o GGG ele quer um puta realismo. Ui, sou muito pra frentex, sabe? Seinen. É porque Jujutsu, as mortes de Jujutsu também tem um ponto de ser, tipo, foca muito na geração antiga, né? No Nanami, então, tipo, quando o Nanami morre, ele vê o antigo amigo dele, não, o antigo colega dele, que é o Haibara, e o Haibara aponta pro... por que eu voltei? Ele pergunta, né? E o Haibara aponta pro Itadori. Aponta pra geração nova, né? Então, existe um ponto dele ter morrido e passar, sabe, o legado, né? O Baton Pass, o Yuri. Isso é um comentário muito mais importante do que dizer, nossa, realista, nossa, que morte seca. Justamente passar de bastão das gerações é muito mais importante de se dizer. emoções humanas lá, quando ele vê o Sukuna falando que ele é forte, tipo, o jogo tem uma morte muito mais humana do que a morte da Nobara, mano. Isso traz a parte sombria da história. Quanto à parte imprevisível do arco de Jujutsu, eu acho que já fica muito mais óbvio pra gente perceber. Não apenas por conta das mortes em si, mas por conta da falta de medo do Gege na hora de escrever. Eu sei que vocês vão concordar comigo que não é exatamente uma regrinha quando a gente vai assistir anime shonen, que não são todos os anime shonen que não matam nenhum personagem ou que matam poucos personagens. Mas vocês vão ter que concordar comigo que, se você vai assistir algum anime como esse aqui, por exemplo, se você vê esse pôster de Jujutsu, você olha pra Nobara e você sabe que ela é parte dos protagonistas, ela é parte do trio dos protagonistas, pelo menos entre aspas. Então se você tá assistindo um ar no começo da história e a Nobara morre do nada, você ou acredita que isso daqui é mentira e a Nobara não morreu, inclusive muitas pessoas acreditam que ela não morreu até hoje, mas provavelmente ou as pessoas vão achar que ela não morreu, ou as pessoas vão começar a pensar, se um dos personagens principais morreu do nada, tudo pode dar errado. Então eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas, bom, tendo dito isso, gente, pega o post de Dragon Ball aí. Era isso que eu queria falar sobre Shibuya e... Cara, mas aí é que tá, velho. Esse argumento ele é meio meme, sabe por quê? Porque tudo isso aqui que ele disse, Aizen, foi pra dizer, porque esse aqui é um dos melhores arcos do mundo dos shonens, dos battle shonens. Porque é imprevisível e sombrio. Cara,
Não tem um pingo de história por trás além disso, assim, que poderia ser salientado por ele aqui. Por que o jogo do abate não é o melhor arco, então? Porque continua sombrio e imprevisível. Mas aí ele não viu. Mas, Que cara, não é um hypado pelo anime. Queria saber a opinião de vocês. mas assim, Acho que eu tô eu fico preocupado com o cara dizendo assim, não, esse aqui é um dos melhores arcos do mundo dos shonens, do mundo do round. Por quê? Porque é sombrio e imprevisível. Você já viu ali, ó, o cara morreu seco. Uau! Não é isso, não é possível que seja isso que fez você adorar o arco, cara. Tem muita história por Virar um trás. dos melhores arcos. Não é isso que fez. Isso aí é uma estética legal, interessante. Mas não vai ser só isso que levou você a acreditar que é um dos melhores arcos. E o Linkzinho, ele não disse que é só um dos melhores, é o melhor arco. Pô, cara, não é isso. Não é possível que esse aí pra você seja o melhor arco. Porque aí, meu irmão, tu tá lascado pra ver uns arcos aí que tem história. Pra caramba. Se for assim, Tsugumomo é 10. Aí puxou, viu? Aí puxou. Que é isso? Tsugumomo. Mas enfim, gente, pra quem não sabe, esse vídeo aqui do Linkzinho, ele foi ok. Ele foi ok. Se for pra comentar sobre a imprevisibilidade e o valor sombrio de Jujutsu, ele comentou até de maneira razoável. Nenhum pingo de simbolismo, nenhum pingo de signo, nenhum pingo de semiologia, zero. Mas aí tudo bem. Culpa do cara, ele que se lasque com as preferências dele. É isso, cara. Agora, o problema é que a galera caiu matando. A galera caiu matando e ele fez um vídeo sobre. Ah, porra, xingaram ele nesse vídeo? Xingaram. Não, para, galera. Que Tá porra é essa? certíssimo, mano. Discordar Não, mas nas eu ideias. acho que A realmente comunidade é um de arco animes- muito interessante mesmo. Caralho, foi exatamente o que eu falei, Igor. Caralho. A Tipo, comunidade você faz um post falando que Shibuya é o melhor arco de todos os tempos, tu é humilhado na internet. Pois pois é. Caralho, é isso, cara. Pois é. Eu tô falando, pô, isso é um evento real, tá ligado? É um Você não evento pode falar que canônico, não, cara. Não pode não pode falar falar. que Shibuya é o melhor arco, porque as pessoas te humilham na internet, mano. Não tem respeito nenhuma nessa porra. Acabou, mano. Caralho. Falou o Isaac que manda um vídeo de Jujutsu e tem um monte de gente elogiando. Cara, entra no meu vídeo de Shibuya, você vai ver, tem muita gente falando. Tipo, nossa, cara, tipo assim, é um bom arco, mas sei lá, você viajou, meu. Porque Formigas Quimera é o melhor arco de todos os tempos. Por quê? Que.